Após crise entre as polícias, DERIT recua e cria um grupo de trabalho para estudar a viabilidade de registro de ocorrências pela Polícia Militar. Um encontro de mais de 10 horas ocorreu entre diretores da Polícia Civil e foi convocado após a categoria ter se manifestado publicamente contra a decisão do secretário da Segurança Pública. O grupo de trabalho vai durar 45 dias. Quem chega no Morning Show desta terça-feira é a Beatriz Manfredini, que tem mais detalhes a respeito disso. Bia, bom dia, bem-vindo. Oi, Kobayashi, bom dia para você, para todo mundo aí no Morning Show. Pois é, isso gerou um desgaste entre o governo do estado de São Paulo e a Polícia Civil. Tudo começou, quando o governo demonstrou a intenção de fazer com que a Polícia Militar ficasse com o termo circunstanciado, ou seja, ficasse com as investigações de menor potencial infrator, aquelas em que as penas máximas não ultrapassam os 2 anos. Na prática, a gestão Tarcísio de Freitas queria dar poder de investigação à Polícia Militar nesses casos. Mas isso, então, gerou um desconforto que já existia com a Polícia Civil. Polícia Civil que já vinha reclamando, que estava sendo deixada de lado pela gestão Tarcísio de Freitas, que eles estavam priorizando a Polícia Militar, não gostou disso e ontem, então, eles anteciparam a reunião do Conselho da Polícia Civil e depois de muito tempo de conversa, mais de 10 horas aí de reunião, o que aconteceu foi que o secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo, Guilherme DeRitch, voltou atrás. E a Polícia Militar, pelo menos por enquanto, não fica mais com o termo circunstanciado como era a ideia inicial. Durante essa reunião, Guilherme DeRitch se pronunciou, pediu a união das polícias civil e militar e também anunciou a criação de um grupo de trabalho que vai durar 45 dias. Esse grupo de trabalho ele é formado por 2 delegados, 2 oficiais da Polícia Militar e também 2 peritos da Polícia Científica. E o grupo de trabalho vai discutir durante esses 45 dias a possibilidade de implementar o termo circunstanciado, portanto, para a Polícia Militar ou a possibilidade de construir o boletim de ocorrência unificado, que é uma demanda antiga da Polícia Civil, em que as 2 polícias, Militar e Civil, fazem ali o BO, as notificações de forma conjunta. De acordo com o DeRitch, o que for melhor para a população será decidido. Só para a gente encerrar, o que disse a Secretaria de Segurança Pública em nota sobre o termo circunstanciado para a Polícia Militar é que esse é um mecanismo previsto em lei federal e que já acontece em 17 estados e que o objetivo é otimizar recursos e garantir condições à Polícia Civil para o fortalecimento das investigações de crimes de maior potencial ofensivo. Ou seja, o que diz a SSP é que quer dar ali um poder de investigação para casos menores para a PM, para deixar a Polícia Civil ali com mais recursos e também com mais atenção a crimes de maior potencial ofensivo. Kobayashi. Tá aí a Beatriz Manfredini trazendo detalhes desta ação agora do DeRitch, que é de criar um grupo de trabalho para discutir melhor essa questão envolvendo o TC da Polícia Militar. Diego Tavares, DeRitch recuou, voltou atrás, viu? Isso aí foi depois de muita crítica dos delegados de polícia, dos membros da Polícia Civil, que estavam entendendo que haveria ali uma usurpação de função, ou seja, a Polícia Militar estaria adentrando nas competências da Polícia Civil. Como é que você vê essa atitude do DeRitch agora de dar um passo atrás, criar um grupo de trabalho, 45 dias para que isso seja estudado? Pois é, Koba, como diz o filósofo Clóvis de Barros Filho, para trás nem para pegar impulso, É muito ruim você tomar uma decisão no âmbito administrativo e voltar atrás, ter que voltar atrás, sinalizar que cometeu, evidentemente, um erro, tá? Sobre o mérito dessa política pública, tem 3 pontos que eu quero trazer para a discussão aqui do nosso sofá. Primeiro é o aspecto legal. Evidentemente, afronta o texto constitucional essa medida, tá? Tem o reconhecimento de constitucionalidade pelo STF, mas, com todo respeito à Suprema Corte, me parece mais uma elasticidade conferida ao texto constitucional. Aí vamos trazer isso para o plano prático. O plano prático, eu acho que, ao contrário, com todo respeito aos meus amigos policiais civis, delegados de polícia, eu acho que é uma forma, inclusive, de privilegiar a Polícia Civil. A justificativa do DeRitch, do governador Tarcísio, de que isso vai conferir mais foco para que a Polícia Civil trate de crimes mais graves, eu acho que não deixa de ser
uma forma de privilégio, uma forma de você homenagear, dizer que, olha, o trabalho de vocês é tão importante que eu preciso que vocês foquem aqui no que realmente importa e deixem as infrações de menor potencial ofensivo para a Polícia Militar fazer o termo circunstanciado no próprio local do fato. E o terceiro aspecto, que eu acho que aí sim é onde encontraria, essa política pública encontraria o seu maior entrave, é de como fazer isso na prática, né? Como que o policial militar vai conseguir lavrar esse termo circunstanciado ali no local dos fatos? Muitas vezes o policial militar que não tem conhecimento jurídico para definir se esse crime é caso de abertura de inquérito ou de termo circunstanciado. Enfim, ao longo da programação nos últimos dias nós demos vários exemplos, o exemplo da receptação, o exemplo do porte de drogas, o próprio exemplo do caso que tomou conta das redes, do caso do tio Paulo. Se for reconhecido um estelionato, seria caso de termo circunstanciado, se for furto mediante fraude, seria caso de inquérito policial, enfim, então teria esse entrave prático. Fato é, o DERIT voltar atrás, indica uma boa vontade, mas não deixa de ficar muito ruim para o governo. O governo tem que voltar atrás de uma decisão, é algo que passa um recado muito ruim. Ô Gi, como é que você vê esse debate aí? A gente falou bastante sobre isso nos últimos dias aí, e agora tudo que a gente não precisava era uma briga de polícia civil com polícia militar, né? Que infelizmente é o que começou a acontecer a partir dessa iniciativa. Gisele. Koba, polícia tem que funcionar, secretário de segurança tem que resolver o problema. Se as competências estão sendo convergentes ou se há uma disputa de competência, cabe ao secretário de segurança resolver. Do ponto de vista da população, o que a gente quer é uma resposta efetiva ao crime, é uma resposta efetiva da polícia. Então, eu acho que agiu bem o secretário. Essa é a função do serviço público, do servidor público. Se ele verifica que uma medida que tinha uma boa intenção não foi bem recebida, tem uma classe descontente, o que ele tem que fazer? Tem que realmente recuar. Ele fez num pronunciamento, disse, olha, estou aqui para esclarecer as dúvidas, vamos verificar. Essa disputa institucional, ela precisa ser resolvida pelo secretário, porque isso é no âmbito administrativo. Agora, de nenhuma forma, essa disputa pode prejudicar a população. Então, se uma corporação vai investigar crimes mais graves, outra mais leve, isso é uma questão administrativa, que pode e deve ser resolvida pelo secretário, que inclusive tem bastante conhecimento técnico para isso. O que não pode é, nesses 45 dias, eles se perderem nessas discussões administrativas e deixarem a segurança pública, a população, desguarnecida. Se o policial militar precisar lavrar termo circunstanciado, hoje em dia nós dispomos de tecnologia, o brasileiro e o Brasil dispõem de tecnologia, tem inteligência artificial, então não há justificativa para que a gente não tenha métodos, mecanismos, instrumentos e ferramentas para lavrar, seja termo circunstanciado, boletim de ocorrência, instauração de inquérito, não importa. O que tem é que ter uma resposta efetiva para a população. Pepe, pelo que eu tinha entendido, seria no próprio tablet ali do policial militar, seria um negócio eletrônico, online, tipo ali, em tempo real, isso já entraria em um sistema, não é nem aquela coisa de bloquinho de papel, entendeu? Por isso que seria muito mais rápido atender ali a necessidade de um termo circunstanciado já no local do fato, e aí você libera ali a vítima ou o autor do fato e já libera também a viatura para continuar a ronda ostensiva, Pepe. Essa era a ideia, pelo que eu tinha entendido. Não, essa era a ideia. A gente falou sobre isso na sexta e na segunda-feira, né? Que a ideia é muito boa, né? Até porque, é bom lembrar, o STF já decidiu que o termo circunstanciado não é monopólio da Polícia Civil. E você ganha muito mais eficiência naqueles crimes de menor potencial lesivo, né? O policial militar que já está ali na ocasião, está ali no evento em si, já exara o termo circunstanciado, já manda já para o juizado especial criminal e bola para frente, né? Se resolve ali. Isso libera o policial militar de voltar para a ronda e libera, por exemplo, a vítima de ir para casa, né? Todo mundo ganha, né? Mas não quero falar sobre isso agora não, Nelsinho, até porque já falei na sexta, já falei ontem. Pepe, você fala sobre o que você quiser, meu irmão. Tá contigo. O que eu quero falar é o absurdo que é a política de segurança pública do Tarcísio. É sempre anunciar algo e voltar atrás, sempre anunciar algo e voltar atrás. O Tarcísio, infelizmente, ele trata a segurança pública com balão de ensaio. É bom lembrar o caso das câmeras, por exemplo, né? Durante a campanha, ele falou que era a favor, depois ele falou que ia estudar, aí ele virou governador, falou que a Câmara ia continuar, aí depois ele falou que a Câmara ia ser revista. Ou seja, a gente não sabe
qual que é a política pública do Tarcísio. Não tem compromisso com o erro. É sempre esse vai e vem o tempo inteiro. Vai e vem. Vai e vem o tempo inteiro. E no caso do termo circunstanciado, né, ele mais uma vez anuncia uma medida e volta atrás, né? Eu creio, por exemplo, que todas as medidas que o Tarcísio e o Derrite fazem na segurança pública é algo estudado, é algo pensado, é algo debatido, é algo que faz uma pesquisa com os estados que têm a mesma situação que São Paulo, né? É bom lembrar que o termo circunstanciado tem em 17 estados já, não é? Ou seja, trocar experiência, aí faz a medida. Aí depois um órgão, uma instituição, começa a chorar, aí ele vira corporativista e muda a opinião dele, não é? Não dá para você aceitar que o governador do maior estado do Brasil, o segundo maior orçamento do Brasil, faça política corporativista como essa, né? A Polícia Civil ficou dodói, então vou mudar a minha opinião e vou suspender a medida. A Polícia Militar ficou dodói. Não. Gente, eu tô pouco me ferrando se a Polícia Militar e Civil não Calma, Pepe. muito bem uma com a outra. Calma, Pepe. E eu acho que o conflito é bom. Todo governo faz isso. Peraí, Diegão. Quantas medidas... Diegão, só um minutinho. São 10 horas e 24 minutos. A gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Rapidinho. Vai defender o Derrite agora, né? Vai lá, Diegão. Defende rapidinho, o governo, vai. O Diego e depois nós vamos ouvir o Mano. Eu vou ser sensato. O Koba disse muito bem. Ninguém tem que ter compromisso com o erro. A questão das câmeras, às vezes você dá um discurso, fala algo em um discurso, não necessariamente aquilo se traduz em uma política pública viável. A opinião pessoal de um gestor nem sempre pode ser base para uma política pública. E claro, a questão das câmeras, o Tarcísio voltou atrás porque ele encontrou um óbice na sociedade, na própria sociedade, que foi contra a instalação desse tipo de equipamento. Mas ele é a favor agora, Diego. Ele é a favor agora. Ele é a favor agora, Diego. É tanto vai e volta. Ele é a favor agora. O Diego tá atrasado umas 2 semanas agora. Não. Tá atrasado. Diego, você mesmo não consegue defender esse camaleão que é o Tarcísio de mudar a ideia toda hora. Até você colocou que ele agora é contra a câmera. Não é contra a câmera nada. Para com isso, Diego. Vamos lá, onde cabe? O Tarcísio com a paixão que você gosta do Tarcísio, mas esquece esse técnico. Vai lá, agora é o Diego. O PP, ele não consegue, em dado momento ele precisa me interromper, né? Daqui a pouco ele vai reclamar que está sendo interrompido. Mas a questão das câmeras, PP, o que foi constatado lá no começo do governo Tarcísio é que não tinha orçamento para fazer isso. Eu nunca fui um anti-câmeras. Eu critico muito as câmeras por conta da questão orçamentária. Não adianta você investir 10 mil reais em um policial militar que está na rua quando a corporação tem diversas necessidades. A respeito do termo circunstanciado é a mesma coisa. Eu disse aqui um problema prático evidente nesse tipo de situação. Como que o policial militar vai lavrar o termo circunstanciado no local da ocorrência? A gente não sabe por que exatamente o governo voltou atrás. Não sabe se é por conta da crise que isso gerou entre as polícias ou se é por conta de um aspecto prático que inviabiliza a instalação da política pública. Agora, repito, todo governo volta atrás em relação a discurso e viabilidade de política pública. O governo federal fez isso por diversas vezes, por exemplo, como é o caso aí do programa das passagens aéreas, enfim, e tantas outras coisas, o imposto de renda, que quem ganhava até 5 mil reais não pagaria, isso não... Enfim, se a gente for tratar isso como falta de maturidade de um governo, como camaleão, um governo de camaleões, praticamente todo governo é um camaleão. Meus amigos, a nossa qualificadíssima audiência do Morning Show, mais uma vez, chega à Secretaria de Segurança Pública, que nos manda aqui uma mensagem dizendo o seguinte, Mano Ferreira, estava em estudo ainda pela Polícia Militar, então não houve recuo. Isso não havia sido uma decisão do governo ainda, era algo que estava em estudo. Então, essa informação da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, inclusive o microfone sempre aberto para o próprio secretário Derrite, caso queira falar conosco. Agora, Mano Ferreira, vamos mudar de foco aqui, porque a gente viu esta decisão de um grupo de estudos a partir de uma reunião que durou 10 horas com os membros da cúpula da Polícia Civil. Eu quero entender, será que nessas 10 horas dos membros da cúpula, os diretores, o Conselho da Polícia Civil, eles ficaram falando só se tecnicamente é possível, não é possível, veja só o que diz a Constituição, a lei, a competência, ou teve ali um pedido político, uma cobrança mais incisiva pela valorização da Polícia Civil, a mensagem que deve ser passada para os policiais civis? O que aconteceu numa reunião de 10 horas, Mano Ferreira? O que aconteceu, Koba, foi bateção de cabeça. A verdade é essa. O Diego está tentando aqui dizer, não, todo governo vai e volta, mas a gente não pode normalizar o improviso.
Governo que vai e volta é porque está improvisado, é porque não sabe exatamente o que vai fazer. Mas, ora, o momento de criar o plano de governo é na campanha. Né? O governo é hora de implementar aquilo que foi eleito pela população. E aí vem o segundo aspecto. A secretaria, muito obrigado pela audiência, está nos dizendo aqui a informação de que, ora, não era uma decisão tomada, era um estudo. Bem, o estudo vazou. Se o estudo vazou, tem algo errado na equipe. Ou seja, no mínimo, tem alguém que já era contra o que o estudo acontecesse e fez com que viesse a público para gerar essa repercussão e dar um freio no estudo. Então, o ponto é, um governo precisa tratar política pública de forma séria, com estudo sério. O PP falou bem aqui, você tem que levantar quais são as outras experiências, o que é que está sendo implementado, quais são os desafios na prática. E aí um ponto que eu discordo do PP, ele diz, dane-se que a corporação faz beicinho. Não é assim, por quê? Porque quem vai implementar são as corporações. Então, do ponto de vista de aplicação de política pública, se você faz algo a reboque completo do que a corporação pensa, você acaba não tendo adesão, porque não é o secretário de segurança que vai estar na ponta aplicando a política. Ou seja, parte do desafio de implementação de qualquer política pública é o convencimento e o engajamento dos servidores públicos, que são permanentes. Governos são passageiros. Os servidores públicos concursados são permanentes. Eles precisam estar devidamente engajados e mobilizados em torno do plano que o governo deseja implementar. Para isso, o governo precisa ter um norte claro e capacidade de diálogo com os servidores. E, claramente, o que a gente está vendo nesse caso é uma bateção de cabeça que indica a falta da clareza do norte e uma má condução política internamente junto aos servidores do Estado. Muito